Olá, gente. Bom dia. Estamos ao vivo aqui para mais uma conversa. Vamos esperar o pessoal entrando. Comissão Mediação OAB entrando. Acena aí se vocês estão me ouvindo. Eu vou esperar minha convidada entrar. A Juliana. Ela acabou de entrar. Eu vou chamar ela aqui. Vamos aguardar. Aguardando a Ju chegar. Ó, quem está aí? Olá, bom dia. Bom dia, Ju, tudo bem? Tudo e você? Eu também vou bem. Você tá me ouvindo bem? Tô, tá ótimo. E você a mim também? Também tô te ouvindo muito bem. Então tá bom. Temos já algumas pessoas entrando aqui. Pessoal que está nos assistindo, só acena se está nos ouvindo bem, visualizando bem. E aí a gente começa essa nossa conversa. Eu acho que é ok, né? Vamos lá, porque temos Simone acabou de entrar. Que delícia, minha amiga dos Estados Unidos assistindo aqui. Um beijo grande. Fabiana acabou de entrar também. A Cássia, Márcia, a Cássia respondeu que tá tudo perfeito. Bom dia. Bom dia para todo mundo que tá chegando aí. delícia. Vamos lá. Então, vamos para a conversa, porque temos muita conversa, né? Para Temos. quem não me conhece, eu me chamo Marisa Eck, eu sou advogada, atuo em Campinas, Campinas, São Paulo, atuo com postura sistêmica e colaborativa, sou consteladora sistêmica também, atendimento individual, em grupo e online agora, mais online do que nunca. E para dividir essa conversa hoje comigo, eu convidei a Juliana Poloni. A Juliana é mediadora e facilitadora de diálogos. Olha que delícia! Vamos aprender muito hoje, gente. Ela é advogada colaborativa também e ela tem um canal no YouTube chamado Meta Conversa Juliana Poloni. Depois vocês acessam lá, vejam lá, tem vários vídeos com muitas dicas bacanas de como a gente desenvolver e aprimorar essa habilidade de se comunicar melhor, porque quando a gente desenvolve essa habilidade, a gente evita e previne muitos conflitos. E aí, Ju, eu queria agradecer você por aceitar esse convite, por aceitar fazer esse diálogo comigo hoje, porque eu acredito nesse compartilhar de conhecimentos de cada um. Acho que cada um tem uma caminhada, não dá para a gente saber tudo, e a gente vai um aprendendo com o outro e a gente vai agregando na nossa bagagem de conhecimentos e a gente consegue levar um trabalho melhor para os nossos clientes. E aqui o seu tema de hoje não é nem só para clientes, é na nossa vida pessoal, é nas nossas relações, a nossa família, com cônjuge, com filho, com pais, com os irmãos, na nossa relação de trabalho, empresa ou não, com sócios, enfim, é como a gente se comunica, como a gente pode se comunicar melhor com as pessoas e qual a nossa responsabilidade nessa comunicação para ter uma comunicação mais clara e mais efetiva para, enfim, a outra parte compreender o que a gente realmente quer e assim, enfim, talvez a gente consiga evitar alguns conflitos. E o tema pensado por mim e pela Ju é como tornar possível a comunicação em meio aos conflitos. Porque eu vou pensar que talvez eu já tenha um conflito, ele já existe, e aí eu digo ferrou, e agora a forma como eu me comunico não
dá certo, não consigo, não flui, o diálogo não flui. E aí, Ju, eu estava pensando, é um tema tão abrangente, tão aberto, e por onde a gente poderia começar? É. E aí eu lembrei de um post que eu fiz recentemente no Instagram. Depois, se o pessoal quiser ir até conferir lá, eu vou ler aqui para vocês. E eu acho que esse post, ele tem muitas palavras, com palavras fortes que têm muito a dizer. E eu acho que a nossa conversa pode partir daí. Ele diz assim: conversas difíceis com diálogo possível. Significa criar condições para que cada parte envolvida em um conflito seja escutada com validez. E aí, Ju, a gente tem conversa difícil, diálogo possível, escuta ativa, escuta empática, e aí eu vou embora. E aí eu jogo a bola para você. Por onde você começaria essa nossa conversa aí? Ai, que delícia conversar com você, Marisa. Antes de eu começar a responder o que você está perguntando, eu queria agradecer muito o convite e a sua confiança, porque a gente se conheceu primeiro à distância, né? E, e a minha voz, alguma coisa fez sentido para você e a gente se conheceu pessoalmente e a gente fez o trabalho da introdução à comunicação não violenta em Campinas juntas, né? E não é por acaso também, achei tão interessante isso, porque o trabalho que eu faço da introdução à comunicação não violenta, eu chamo de diálogos possíveis. Olha! E eu demorei para fazer essa relação, assim, desse texto que você estava falando, porque, assim, eu acho que a comunicação cuidada. Eu tenho uma professora que, infelizmente, já faleceu, que é Marisa também. E acho que ela também me aproxima muito de você, assim, pelo nome. É uma pessoa que eu amo de paixão, a Marisa Japur. E, embora ela não esteja mais neste plano fisicamente, com certeza eu convivo com ela todos os dias, porque ela foi a minha grande professora de comunicação. E com isso, eu me lembro muito dela falando assim, que quanto mais entendimento a gente precisa, mais cuidado a gente tem que ter com essa conversa. Então, eu partiria daí para a gente pensar que muitas vezes no nosso dia a dia, as nossas conversas, elas são descuidadas, no sentido de estamos aqui conversando, por exemplo, eu acho que tem um cuidado pela nossa responsabilidade Sim. em relação a todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir isso depois. Tem uma responsabilidade nossa com aquilo que a gente está dizendo. Então, a gente está fazendo um processo de escolha. E eu venho aprendendo a cada dia a escolher bem as palavras, porque tem um autor, que é o Tom Anderson, que ele fala que as palavras não são inocentes, né? Então, Não. a gente cuidar das palavras, porque elas têm uma intencionalidade, elas tocam as pessoas. Só que no dia a dia, se a gente está no mercado, se a gente está num almoço, se a gente está num ambiente de trabalho fazendo as coisas corriqueiras, talvez a gente não preste tanta atenção nas coisas que a gente está falando, a gente vai mais no automático. O que vai fazer a diferença é o meu cuidado com o que eu vou falar, como eu vou falar, em que lugar eu vou falar, quando eu preciso o entendimento, quando aquela conversa é importante para gerar entendimento, que são as conversas em meio aos conflitos. Eu tenho uma história que aconteceu, né? Um casal que eles se comunicavam de uma forma muito ríspida, e no sentido de que tudo eles estavam naquele conflito produzindo provas para caso eles viessem fazer um processo contra um contra o outro. Não por acaso um deles era advogado. Inconscientemente eles já estavam trabalhando e construindo isso, Sim, né? Vamos combinar, sim. sim, sim. E eles tinham um mecanismo assim de filmar algumas coisas. Um começava a gritar, o outro filmava, o outro gritando, né? E aí eles vieram para mediação
E nesse contexto da mediação, a primeira coisa que nós fizemos foi trabalhar a comunicação. Eles já tinham feito terapia de casal, eles estavam no processo, eles queriam ficar juntos, mas eles não estavam encontrando uma forma de fazer isso acontecer. E o fato, então assim, o conflito ele estava bem escalado, né? Para quem não conhece, é o nome que a gente usa para quando o conflito vai tendo uma reação que provoca outra reação, que provoca outra reação, e isso vai escalando o grau de violência. Então a gente chama, é uma espiral que vai se formando, que vai aumentando o grau de violência. Começa num nível mais. E aí, quanto mais a gente escala, mais difícil fica o voltar para a base, né? Sim. E eles estavam nesse grau acirrado de conflito, como que iam conviver e tal. E aí a gente fez esse trabalho de comunicação. Como é que vocês podem conversar numa hora mais adequada, né? Estar mais disponível internamente, estar mais tranquilo para fazer essas conversas. E eu sei que foi muito interessante o processo e para mim foi muito emblemático. Isso já tem muitos anos. E foi muito emblemático porque o fato deles aprenderem a se comunicar fez toda a diferença na vida deles. E aí eu fui mostrando cada vez mais para mim mesma de que o caminho, muitas vezes, não é resolver os conflitos, mas é a comunicação, é o processo de resolução. É o caminho para resolver que vai fazer mais diferença do que eu ficar pensando lá no fim, né? Que é um próprio trabalho da mediação que a gente faz e tudo mais, que o mediador, ele é um facilitador do diálogo entre as pessoas, para que as próprias pessoas saibam o que elas preferem para resolver as suas situações. Então, esse papel de facilitar é de estimular uma forma de comunicação um pouco mais adequada. Mas é possível aprender isso, então fazer isso anteriormente, né? Sim, Ju, e aí você me fez já lembrar aqui, e eu acho que quando a gente traz casos concretos que a gente vivencia ali, que a gente experimenta, que seja na nossa vida pessoal ou profissional, muitas vezes faz mais sentido para as pessoas que às vezes não estão nessa caminhada de autoconhecimento, de aprendendo ferramentas. E aí, quando você foi falando desse casal, eu me lembrei de um cliente, de uma cliente que eu atendo há muitos anos, muitos conflitos, e vão e voltam, e vão e voltam, e tem uma explicação sistêmica, que é um outro departamento. E aí, um dia ela me mandou assim um monte de mensagem no WhatsApp. Olha como ele se comunica comigo e não sei o quê. Eu já respondi isso, já respondi aquilo. E ela me mandou os diálogos. E eu estava num dia com muita coisa para fazer. E aí eu respirei, eu olhei aquilo. E aí eu trouxe para o estado de presença aquilo que estava chegando até mim. E eu disse assim: não basta eu ser uma advogada. Se eu tenho um propósito maior, então agora eu tenho que parar aqui o que eu estou fazendo, dar um tempo, e eu tenho que olhar para isso que está chegando até mim. E aí eu olhei os dois diálogos, uns dos dois muito violentos, o bate e volta, bate e volta, bate e volta. E aí eu disse assim para ela, formulei algumas frases em cima do diálogo dela e sugeri algumas modificações. E ela me respondeu, ela me ligou, ela disse assim: eu nunca pensei que eu poderia responder assim, mas o que você está dizendo faz muito sentido. Porque se eu começar a não entrar, em tese, ela falou, nesse jogo dele, nessa baixaria, nesse vocabulário, eu me protejo também. E por que eu tenho que responder na mesma moeda? E o diálogo mudou, exatamente como o seu casal. Enfim, eles já estão separados, mas têm filhos pequenos, enfim. Os conflitos continuam, mas a comunicação melhorou. Criamos um e-mail específico só para isso, para não misturar. Então, a comunicação vai ser por aqui. Ou seja, como você falou, como chega
essa informação até mim, como chega esse diálogo dele. Então eu já diria, para, respira, não olhe aquilo talvez como pessoal, e acho que você vai falar um pouquinho disso, mas não olhe aquilo como uma agressão para você, é algo que o outro está expressando no que ele consegue e tenta dar o seu melhor ali naquele momento. Eu acho que eu já estou antecipando a nossa conversa, mas para te dizer desse exemplo, como eu Uhum. conduzi, e não era em tese o meu papel como advogada ali que estou, mas enfim. Eu acho que é esse o caminho de gestão de conflitos, de facilitadora de diálogos, diálogo que é o que a gente tem, que a gente leva para as nossas profissões, enfim. Eu acho que esse exemplo que você traz mostra para mim, primeira coisa, o novo papel do advogado. Sim. Né? Na verdade, o advogado sempre teve esse lugar de um grande espaço, né, de consultoria dos conflitos. Mas essa consultoria ela era traduzida em como? Qual ação é a melhor, mais adequada para você, para o seu caso? Para E você ganhar. agora, para você ganhar. Boa. E agora a gente tem a, a nova advocacia trabalhando com este outro olhar, que é o olhar de vamos pensar qual caminho, quais as estratégias temos para que o seu conflito seja melhor trabalhado, porque o advogado agora pensa no processo, nesse caminho que eu estava falando antes. Não pensa na solução. Até porque se eu focar lá na solução e não olhar para o caminho, eu posso fazer um caminho que não me leva para a solução. Né? Então não adianta eu olhar só lá na ponta. E o advogado hoje está se formando para isso, está se especializando, está mudando esse conceito, está mudando essa lógica mental de fazer de uma outra forma. Então, eu acho que esse é um primeiro destaque do caso que você trouxe, que eu faria. E, por exemplo, você está contando, né? Você está ampliando o seu repertório enquanto profissional para muitos outros aspectos, porque tem muitos outros aspectos. Nós, seres humanos, somos complexos. Complexos não no sentido de dificuldade, mas de quantas coisas que estão imbricadas na nossa vida. Uma coisa que reflete aqui, que reflete ali. Não adianta, não tem mais uma ideia de que uma coisa acontece por causa de outra coisa, simplesmente assim. Mas tem coisas que a gente nem sabe. Você trouxe aí, você está fazendo um trabalho na parte sistêmica, e isso também está. Quantas Sim. coisas você descobriu por esse caminho que Muito existem, sentido. Sim. né? Que você nunca. E se você não tivesse ido buscar esse conteúdo, você não saberia e acharia que está tudo bem, que isso não existe. Mas quando você começa a estudar, pessoas que estudaram anteriormente, perceberam que essas coisas existem, conseguiram demonstrar principalmente os efeitos, aquilo vai se construindo de uma outra forma e você vai se tornando um profissional com um olhar amplo, né? Sim. Quanto mais coisas eu sei, mais coisas eu consigo, né, deixar presentes como possibilidades É como a para gente uma fala, é situação pensar fora da caixa, é fora da mudar o caixa. paradigma, e quando eu penso fora da caixa, eu amplio a minha maleta, que eu chamo de possibilidades, e a Isso. depender do caso que chega, qual o conflito, a forma, o estado emocional que o cliente chega, eu abro a minha maletinha e digo, claro, com muito estado de presença, com muita compaixão, com muita escuta, eu olho e agora, qual a ferramenta, ou seja, eu saio daquela possibilidade linear da lei, o que está no código. Sim, o que está no código, sim, a gente vai aplicar. E eu acho que só fazendo um parênteses, que eu gosto de fazer, Ju, para as pessoas não confundirem, porque muitas vezes, quando a pessoa não conhece um pouquinho, ela acha que muitas vezes a gente não vai aplicar na lei, que a gente vai conversar e vai fazer do nosso jeito. E não, gente. Boa. Tem a lei por trás, a lei vai ser seguida, o que está positivado. Mas antes de eu chegar na lei,
vai haver essa comunicação, vai haver essa busca de outras possibilidades com outras ferramentas. Eu vou ofertar isso para o cliente e quem vai buscar a melhor solução para o conflito dele, e eu acho que isso foi um divisor de águas na minha vida profissional, é entender que quem tem a solução para o conflito é o próprio cliente. E quando eu abro essa possibilidade para ele, com a minha técnica, com o meu conhecimento, para ele buscar a melhor solução para aquele caso dele, eu realmente caminho para uma solução que a gente chama de justa. O que é o justo? E a gente trabalha com o judiciário. O justo é o que faz sentido para a pessoa e não o que o juiz determina, que ambos vão ter que acatar. O justo é o que eu construo internamente, devagarinho, e vou dizendo, essa é uma possibilidade mais assertiva e execuível, que eu digo, não adianta ter uma sentença de mérito linda, e se eu não conseguir cumprir, se eu olho para aquilo e aquilo me faz mal, ainda tem como eu digo, um sentimento, e a gente vai falar de sentimentos daqui a pouco, tem um sentimento mal resolvido, não acolhido, não visto. Uhum. Esta decisão, ela não vai ser executada, ou se ela for executada, vai ser executada provisoriamente e vem mascarado esse conflito com um novo nome lá na frente. É o que a gente vê no dia a dia. É por isso que, para mim, essa advocacia, eu não estou dizendo que é melhor ou pior, não faz mais muito sentido. Porque eu acho que a gente tem que levar essa consciência para as pessoas de que existem outras possibilidades de solução, com mais leveza, com mais transparência, com menos custo emocional e financeiro, inclusive, muito menos. E as pessoas não têm consciência disso. É. E eu tô adorando porque você usou a palavra possível e possibilidades algumas vezes. E essa é a grande chave, né? Isso é tão bonito porque essa é a grande chave, é o enxergar múltiplas possibilidades. E se a gente for olhar, né, a gente tem uma fonte da mediação no Como Chegar ao Sim, né, o livro de Harvard, Sim, né? maravilhoso. Do William Ury, Roger Fisher, Bruce Patton. Então, esse livro, Como Chegar ao Sim, que é uma base que a gente estuda para mediação de conflitos, tem duas coisas na tua fala que eu lembrei do livro. A primeira é essa ideia de múltiplas possibilidades. Eu insisto muito nisso com as pessoas, por quê? Porque uma das coisas lá do caminho, ele tem quatro pilares. E um desses pilares é criar múltiplas possibilidades para resolução de conflito. É não olhar para as coisas como se fossem um bolo fixo, né? Uma coisa única e que eu tenho então e o William Ury, como ele é antropólogo, ele conta uma história e eu gosto muito de lembrar disso, de que tudo começa a mudar quando o ser humano começou a fazer fazendas, produção limitada, quando começou a ideia de escassez no mundo. Então as pessoas começaram a olhar para as coisas como é minha e não é tua. Não dá para ser nossa. Então eu quero para mim, se eu quero para mim, você não tem direito. E essa ideia de escassez, ela foi se perpetuando e se construindo com uma grandeza que vai para todas as coisas. Desde, sei lá, a última bolacha do pacote, né? Sim. Pensar, a última bolacha é minha ou é sua? Poxa, a gente não pode dividir essa bolacha? Né? E se dividir, vai dividir na metade? Não sei. Quem é que tá com mais fome? E aí ele conta a história também no livro da laranja, que eu lembrei a hora que você estava contando, falando de justiça. Porque ele conta a história da laranja, que as crianças queriam a laranja, vieram pedir para a mãe, mãe, me dá uma laranja, mãe, me dá uma laranja, tinha uma só. A mãe pega, corta a laranja no meio, tá sendo justa. Acho que no automático dela, ela falou, justiça, metade para cada um. E eles não gostaram de ter recebido metade da laranja. O que cada um queria? O que O cada que um era queria? justo para cada um? O que cada um queria? Um queria a casca da laranja para brincar, de rodar, e o outro queria um suco de laranja. Ou seja, daria para atender os dois
integralmente, se Sem tivesse uma conflito. busca do interesse de cada um naquela situação. Só que a gente não vai... É isso que eu estou dizendo, e acho que isso ilustra bem também o que eu disse no começo, esta ideia de que eu busco a solução, mas não olho para o caminho. O caminho vai me mostrar a necessidade das pessoas. Se eu não paro para dialogar, para escutar o outro, eu não vou ter ideia. Eu posso supor o que o outro quer, mas eu não vou ter ideia. Eu só vou saber o que o outro quer, o que o outro precisa, se eu conversar. Da mesma forma, ele também vai ter acesso ao que eu quero, ao que eu preciso, se a gente conversar. Por isso Ô, que é tão Ju, importante o diálogo que a gente está e falando a- aqui. sim, e aí eu acho que a gente já entra num ponto, e acho que é importante talvez passar para as pessoas, para quem não tem ou não teve acesso ainda às ferramentas da comunicação não violenta, e o Marshall fala lá, enfim, que começou tudo isso e foi uma mudança também de paradigma na comunicação, e quando ele traz isso, e eu trago isso para o sistêmico também, quando ele fala que o primeiro componente da comunicação é a observação, e é isso que você está falando. Então, o exemplo da laranja. É quando a mãe chegou e diz, e a gente faz isso, todos nós fazemos isso, estamos aprendendo a fazer diferente, a gente aprendeu assim. Olha para a laranja, querem a laranja, corta no meio. É quando eu não paro e a vida da gente é agitada, a gente não para. Lembra do caso da minha cliente? Eu tive que trazer a consciência, não, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e olhar para isso que está chegando até mim. Isso que eu chamo de observação. É eu ter esse cuidado de olhar então para essa laranja, para essas duas crianças, observar. E o que é esse observar? O que chega até mim, e aqui o exemplo da laranja, óbvio, é muito simplório, mas eu estou falando às vezes num diálogo ali, num conflito, qual informação que chega da outra parte para mim? O que ela está querendo me dizer? E cabe a mim ter essa observação, essa responsabilidade de deixar essa informação chegar, e aí eu entro no sistêmico, sentir no meu corpo. Eu acho que a gente é múltiplas possibilidades e é sentir no meu corpo o que o meu corpo reverbera. E aí eu já falo, talvez, numa conversa mais difícil, num conflito mais difícil, quando o outro está falando algo para mim, eu tenho que ter cuidado ali. Então é escutar ele com escuta ativa, estar de presença. E como o meu corpo reage? E aí, se meu corpo reage bem, talvez eu esteja num caminho bom ali para buscar uma solução, o que falar. E se meu corpo reage com um movimento negativo, um sentimento negativo, ruim, que não tá bom, aonde eu tenho que buscar ferramentas, então, para ter mais cuidado ainda do que falar para ele. Enfim, acho que essa primeira fase aí da comunicação, e aí talvez já entrar na questão dos sentimentos, o que está por trás de uma fala sempre é um sentimento, é uma necessidade interna, é algo ali que precisa ser acolhido, porque a das crianças é a necessidade, uma de tomar o suco e a outra de brincar. E se eu não estou atenta a isso? Se eu não observo? O Marshall Rosenberg, com a comunicação não violenta, ele sistematizou um processo de comunicação, onde, porque ele foi aluno, foi discípulo, trabalhou com Carl Rogers, que é o psicólogo que trabalhou a ideia da escuta ativa. Quais são os requisitos internos e também eu posso proporcionar no ambiente para escutar as pessoas, né, para escuta. Então, os psicólogos estudam muito o Carl Rogers, a escuta ativa, porque o trabalho deles está pautado na escuta. Nós, quando nós somos formados advogados, ninguém ensinou a gente a escutar. Não. Essa é uma questão
uma falha, a gente tem uma falha na comunicação, na formação do advogado, porque o advogado, todo caso, seja lá o de uma grande empresa, de uma grande corporação, um assunto tributário ou um assunto familiar que envolve mais sentimentos, o advogado vai escutar uma história. Ele Sim. trabalha com histórias e ele não sabe escutar. Então, primeiro ponto, assim, a gente não foi formado para isso. A gente teve que correr muito atrás para pensar um pouco nessa possibilidade de escuta que a gente deveria ter na nossa formação, porque a base do nosso trabalho é escutar uma história e transformar isso, a princípio, né, a advocacia judicial que vai fazer o processo, ela transforma histórias numa petição. Sim. E foi assim que eu fui formada. Só que é assim, uma escuta só de um lado, sem questionamento, sem reflexão, Com né? julgamento. Com julgamento, porque eu quero defender um ponto de vista e não, e assim, não cabe ali, naquele lugar, e aí os advogados que estão me ouvindo vai falar assim, como assim, sem reflexão? Eu falei isso, depois eu pensei que eu posso ter tocado num ponto, sim, tem uma reflexão, mas uma reflexão não do outro lado, de que está acontecendo do outro lado, do que o outro lado pode pensar, mas numa ideia de o que eu preciso fazer. A reflexão é pautada na ideia de vencer. Foi ótimo que você trouxe isso. E aí, hoje em dia, assim, tem outras possibilidades para se fazer isso, mas antes não tinha. Então, antes, a gente tinha só esse recurso de transformar isso numa ideia de vencer um processo. Hoje, a gente tem uma mais ampla gama de possibilidades, e a gente está falando de possibilidades de novo, né? Para a gente pensar em como cuidar deste conflito. Agora, essa questão da escuta, então, o Marshall sistematizou em 4 elementos para que essa comunicação fosse constituída de uma forma não violenta. Não adianta só a gente passar por esses 4 elementos roboticamente, eles vão fazer sentido para a gente, né? E muito treino, Ju, E muito muito treino, treino. eterno treino. Seremos sempre aprendizes. Quem conheceu comunicação não violenta nunca está pronto. Vai sempre treinar, praticar, estudar e fazer. E é um processo contínuo. Tanto que a gente, né, entre as pessoas que facilitam comunicação não violenta, a gente entende que para a sociedade, alguém que especialista em comunicação não violenta, alguém que estuda mais tempo, mas assim, Não, é quem pratica ninguém mais é que tempo. pratica mais tempo. Mas assim, não é sempre um grande investigador, um grande pesquisador, porque essa pessoa vai estar sempre aprendendo, né? Seja quem for, pode ser o próprio Marshall se dizia, né? Um grande aprendiz da vida, porque a gente aprende muito com a vida também. E aí, quando ele fala desses 4 elementos, ele começa pela observação no sentido de retirar a ideia de julgamento. Então, Sim. o olhar para uma coisa como ela é. Sem julgar se isso é bom, se é ruim, se é certo, se é errado, nananana. Então, olhar para aquilo. Daí o próximo Esse eu acho que já passo... é um dos pontos assim, Ju, e eu trago isso, e aí os conceitos do sistêmico também, essa postura de não julgamento, e eu confesso, tá? Pela caminhada que eu tenho, a gente discute na comissão aqui Direito Sistêmico da OAB isso, a Tati acabou de entrar, beijo, Tati. Tati. Como é difícil este lugar de não julgar, porque é fácil eu dizer, eu vou observar sem julgamento. E aí é o que você está falando, o quanto isso necessita de treino, é treinar, 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 é continuar fazendo do modo que eu fazia, mas algumas tentativas elas vão dando certo e assim eu vou construindo isso, porque é uma tendência natural do ser humano, é já pré-julgar com o meu olhar, com o meu óculos. Eu digo, eu olho, eu observo com a minha lente. Mas eu tenho que colocar a lente do outro
para mim me abster desse julgamento, eu tenho que botar a lente do outro, porque senão necessariamente eu vou julgar. E isso é treino, 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 é muito treino. Porque assim, uma coisa que a gente tem, faz parte do nosso sistema neuroquímico, a gente tem um julgamento instantâneo por questão de sobrevivência. Só que, quando você fala, né, da sistêmica, falar sobre essa coisa do corpo, sentir no corpo, é super interessante porque na comunicação não violenta também a gente tem essa prática. Olha como que se integra. São vários estudos que a gente vai encontrando ao longo da caminhada, que um faz muito sentido perto do outro, né? E a gente vai vendo, assim, que faz sentido no todo, porque se várias pessoas com várias cabeças foram chegando aos mesmos lugares, isso significa que faz sentido. Eu sempre Estamos brinco falando de isso. ser humano, né? Estamos falando do mesmo Uma objeto grande ali, o mesmo foco. descoberta. Esse ser humano que vai sendo estudado por diversos olhares, diversos prismas, a gente vai aperfeiçoando o olhar para ele, né? A gente vai podendo olhar para esse ser humano a partir desse prisma mesmo, que vai se compondo e vai mostrando para a gente tanta riqueza, né? E aí, quando a gente... Só que eu acho que quando a gente fala assim, então, a gente julga automaticamente. Então, não é uma desculpa para eu fazer isso. É muito pelo contrário, eu perceber no meu corpo e eu ter a consciência de que eu estou fazendo isso. Então, um primeiro passo, é claro que com o treino a gente vai ficando mais livre disso. Eu falo que, eu tirei um peso das costas, que, assim, eu fui me treinando. Faz muitos anos que eu venho trabalhando com isso, pensando a respeito, aprendendo. É claro, né, não vou falar para vocês que eu não julgo mais, né? Mas impossível. Mas assim, Impossível. eu tô muito atenta a isso. Então, já bate uma coisa, eu falo, ih, tô julgando. Daí, quando eu julgo, eu tô protegendo alguma coisa, tô cuidando de alguma coisa. E eu já vou fazendo essas conversas, eu gosto de pensar que a gente tem conversas externas e conversas internas. Então, as conversas internas que eu vou fazendo, eu vou procurando suspender esse julgamento para eu poder continuar na conversa externa de uma forma de mais qualidade, né? E aí, o segundo passo é o sentimento. Quando eu observo uma coisa, sem julgar essa coisa, eu observo. Eu estou observando aqui um celular na minha frente, com a Marisa na minha frente, Juliana aqui na minha frente, eu mesma, né? Como se estivesse num espelho. Então, por isso que tudo que eu estou falando para vocês também é para mim, porque eu estou me vendo aqui. Estou observando isso. O que isso provoca em mim? Me provoca, eu estou num estado de felicidade, estou num estado de alegria. Por que eu estou sentindo isso? Porque eu estou atendendo necessidades. Que necessidade que eu estou atendendo? Quando eu sinto esse estado de alegria que eu estou sentindo. Eu estou compartilhando, eu tenho uma necessidade de compartilhar, eu tenho uma necessidade de parceria, eu tenho uma necessidade de companhia. Tá tudo atendido aqui. E aí eu posso fazer um pedido, Marisa, vamos fazer isso mais vezes, né? Ou eu posso fazer algum pedido para que isso continue me trazendo isso. Da mesma forma eu faço quando as minhas necessidades não estão atendidas. Eu dei o exemplo do celular, eu fui fazendo um percurso do meu raciocínio, porque eu estou com necessidades atendidas. Agora, vamos dizer que eu estivesse aqui, sozinha na minha casa, muito carente, e tivesse sem nenhum aparelho funcionando nesse momento. Eu ia estar com muita raiva, eu ia estar frustrada, porque eu ia querer ligar para a Marisa e não ia conseguir. Só que eu tô com raiva. Essa raiva é da Marisa? Não é da Marisa. Não. Essa raiva, ou até, né, se eu ligo para a Marisa está ocupada e não me atende. Essa raiva não é da Marisa, é da situação cuja necessidade minha não está atendida. Então, a gente tem, segundo, né, o Marshall Rosenberg trabalha na comunicação não violenta, os nossos sentimentos sinalizando se nossas necessidades estão atendidas ou não.
E a partir dessa ideia, eu posso fazer pedidos, eu posso pensar em estratégias para cuidar das necessidades. E aí eu colocaria uma palavrinha nisso, que eu acho que assim, uma palavrinha que diz muito, e que as pessoas também não gostam de ouvir, que é autorresponsabilidade. E o quanto eu me autorresponsabilizo por cuidar das minhas necessidades, por estar atento, como você trouxe a situação, digamos que nenhum aparelho tivesse funcionando na sua casa e você está com raiva que aquilo não funciona e você não consegue falar com ninguém e não dá certo. O quanto a Juliana tomou cuidado de buscar empresas de confiança que pudessem atender essa necessidade dos aparelhos estarem funcionando, uma internet, um celular, estou aqui divagando a partir do seu exemplo, mas é. E aí eu jogo para o outro, eu fico com raiva do outro, porque a Marisa não me atende. Mas talvez o aparelho meu não esteja funcionando. E o que eu fiz para modificar isso? Gente, é só um exemplo muito genérico que a gente criou aqui. Mas se a gente for botar uma lupinha e olhar nos nossos conflitos, a gente tem autorresponsabilidade, eu diria 50% ou mais. Sim, nós conduzimos, e um dos fatores, talvez, para que o conflito chegue é essa comunicação não eficaz, não efetiva. Não sei, faz sentido para você, Ju? Faz todo sentido o que você está trazendo, porque esse processo, e talvez por isso que algumas pessoas sentem até uma resistência, porque quando eu começo a olhar para as coisas que eu estou cuidando, em mim e no outro, né, e para o outro, mas principalmente em mim, eu vou me conhecendo mais. Então, o processo, quando a gente vai fazendo esse processo de comunicação não violenta, a gente vai se conhecendo muito, porque eu vou percebendo como é que as coisas chegam para mim, o que é importante para mim, o que me provoca raiva, o que me provoca alegria. Eu vou me conhecendo nesse processo. E isto tem um momento onde a gente está preparado para fazer isso. Isso muda muita coisa. Tem um reflexo muito importante. E mais importante ainda, nesse contexto que a gente está falando de conflitos, primeiro eu saber que o sentimento que eu tenho é o impacto que alguma coisa me produz. Não foi o outro que promoveu. Ninguém é responsável por fazer o outro sentir absolutamente nada. E a gente tem uma tendência de falar, a Marisa me irrita. Não é a Marisa que me irrita. O que a Marisa faz que me faz sentir irritação? Não foi a Marisa, né? Só que na hora que a gente tá tão habituado e a gente não tem consciência disso, né? Como eu trabalho com introdução, com a formação de pessoas dentro dessa ideia, as pessoas, elas se surpreendem, elas falam, nossa, eu sempre empurrei para o outro os meus sentimentos. E você se autorresponsabilizar pelos seus sentimentos é um passo muito importante, é um ganho muito importante para a sua vida em geral. Eu acho que é um passo, eu acho que talvez um dos mais significativos, porque realmente eu acho que eu só consigo ir para esse outro lugar ali, de me comunicar melhor, de gerir melhor os meus conflitos. Se eu assumo essa autorresponsabilidade, eu vou em busca desse autoconhecimento ou de pessoas que pensem assim, que possam me auxiliar. Porque às vezes eu não tenho as ferramentas, mas aí eu também me cercar de profissionais que talvez possam me auxiliar. E eu buscar esse tipo de informação para a minha vida. O que eu poderia ler aqui que poderia agregar. Mas enquanto eu não tiver essa percepção de autorresponsabilidade, eu continuo dizendo que os responsáveis pelas questões que não dão tão certo ou conflituosas na minha vida é culpa do outro. E aí eu fico estagnada, eu fico no mesmo lugar. Sim. Não me permito evoluir, né? Sim. Porque é uma autorização. São escolhas, né? Eu gosto muito também do trabalho da comunicação não violenta, da gente poder ter a clareza de que tudo são escolhas. Tudo que a gente faz,
a gente pode escolher. Por mais que você... Então, o Marshall faz uma diferença entre o tenho que... eu não tenho que nada, eu escolho. Por mais que eu fale, eu tenho que aturar tal pessoa, né? Eu tenho que participar de um assunto que outro dia surgiu, eu lembrei, eu vou dar o exemplo aqui, reuniões familiares, né? As pessoas com essa tendência de falar assim, nossa, eu tenho que ir no almoço de família, eu não suporto. Peraí, eu escolho, eu posso ir, como eu posso não ir. Se eu não for, quais são as coisas que vão acontecer a partir do meu não ir? Se eu for, quais são as coisas que vão acontecer a partir do meu ir? Então, aí a pessoa chega a uma conclusão, isso é porque eu estava atendendo uma pessoa e esse assunto saiu. Qual a escolha? Eu escolho ir porque alguém lá é muito importante para mim. Eu gosto muito da minha prima. E eu vou na reunião familiar por causa dela, porque eu quero cuidar da nossa relação. Então eu vou. Então eu estou escolhendo ir, eu não tenho o quê? Se eu não for, eu também vou cuidar de mim, vou cuidar daquilo que naquele momento é possível para mim, mas eu vou estar consciente. Então é uma consciência das nossas escolhas que vai acontecendo e que a gente vai percebendo que a gente não é obrigado a nada. Acho fantástico quando você fala isso, e inclusive a Vanessa que escreveu, olha, ela escreveu assim, que lindo, não conhecia sobre a autorresponsabilidade. Olha como é importante a gente levar informação, separar os sentimentos das ações. Fazemos isso rotineiramente, diariamente. Fazemos. Sim, e aí, quando você fala isso, dessa decisão, dessa escolha, eu complementaria dizendo sim, tudo é uma questão de escolha e toda escolha tem uma consequência. Então, se eu escolho ir para a reunião porque eu quero cuidar dessa relação com a minha prima, tem uma consequência que talvez eu vá encontrar pessoas que eu não gostaria, que eu não tenho um relacionamento tão bom, que eu vou ouvir umas bobagens que eu não gostaria, mas eu tenho que dar conta. E se eu escolho não ir para a reunião de família, eu assumo as consequências disso, de não estar convivendo com ninguém e não estar cuidando, daí autorresponsabilidade também, da relação com a minha prima. Então tem a autorresponsabilidade e tem as consequências de tudo isso. E aí não é que é muita coisa, a gente vai tendo mais clareza, mais consciência de cada ato. E aí, para te dizer também, a gente se liberta da tal da culpa. Eita, isso é maravilhoso. A tal da culpinha que vem. E aí a mochila da culpa fica pesada. Porque quando a tal da culpa vem, porque eu entrei na reunião e não cuidei de mim, porque não me protegi daquelas pessoas que eu não queria encontrar. Mas porque eu não entrei, mas eu sou a única que não vou para a reunião da família agora. Eu sou excluída. Daí a gente entra no sistêmico, eu sou excluída. E aí vai por mais outras lives aí pela frente. Mas não faz sentido? Faz muito sentido. E primeiro eu quero agradecer uma pessoa que escreveu, Má Nassif. Muito obrigada. Eu tenho ficado muito agradecida por poder compartilhar, por esses espaços de compartilhar isso que fez tão bem para mim. Eu sou essa pessoa que tem essa necessidade de contribuição, porque eu vivi isso. Então, assim, isso Também. tudo foi para minha vida. Então, assim, eu não gosto, eu não quero guardar para mim. Eu quero, e fico até emocionada de falar isso, porque é realmente uma grande oportunidade. Eu acho que é assim que a gente vai fazendo essa corrente, e com certeza pessoas que vão passando por mim, Sim. que vão né, fazendo cursos, que vão fazendo mentoria, vão levando isso para outros espaços, e isso realmente me deixa muito encantado. Até caiu o celular de tanta emoção. Mas eu queria, quando você está falando dessa coisa da escolha, também lembrar que com isso, quando a gente tem essa consciência,
a gente pode escolher as melhores estratégias, Ah, né? Porque a mais assertivas, estratégia... lembra do início da conversa? Isso! Mais assertivas, efetivas e exequíveis, que eu diria, se a gente levar para o judiciário, que eu possa executar, cumprir. E que a gente possa, por exemplo, eu vou dar o exemplo do cuidado aí da festa, né, da reunião familiar. Eu posso pensar perto de quais pessoas eu quero ficar nesse espaço. Quais pessoas eu vou cuidar para não deixar chegar perto de mim. Ou, se eu escolher não ir na festa, eu posso telefonar para minha prima e dizer, olha, eu não vou, mas eu gostaria que a gente saísse num outro momento, porque para mim você é muito importante, mas está muito difícil para mim ir nessa reunião. Será que a gente pode encontrar outra estratégia para se encontrar e para eu cuidar da nossa Perfeito, relação? Enfim, perfeito. só para dar um exemplo de que existem múltiplas possibilidades. Eu não preciso me matar só também para cuidar da relação com a minha prima, fazer uma coisa que me machuque. Não, posso buscar outras estratégias, né? Então, isso vai trazendo para a gente realmente um alívio, a gente vai sentindo o quanto a gente é livre para fazer as nossas escolhas de forma consciente e cuidar das consequências dela, como você trouxe, né? Sim, sim. Ó, a Lu, escrevendo aqui, Juliana, quanta sensibilidade e quanta integridade nesse momento de partilha. Encantada por seu ser, mediadora Luciana Fuda. Tem um monte de Obrigada. gente aqui, ó. Um monte de gente escrevendo. Vera, a Que Tati delícia. escreveu, amores, entrei rapidinho, amo o CNV. Roberta escreveu aqui. Um monte de gente junto com a gente aqui. Cíntia Paisagismo, a Débora, da mediação. Tem mais gente aqui. Direito Sistêmico, AB Poços de Caldas, querida Mariana, a Amanda, da comissão, a Geórgia. Nossa, quanta gente, eu não vou conseguir falar de todos vocês. Ô Ju, Georgia Felipe, gratidão por tanta entrega. Léo Stringhetti, meu amigo querido, que saudade. A Amanda escreve, está sendo transformador para mim. Gratidão a vocês duas. Má, gratidão por fazer parte da minha jornada evolutiva. Estamos todos aí, né, Juliana? E aí, ó, a Juntos. gente está com pouco tempo. A gente tem Eu já oito vi isso minutos também. só para a gente indo pro finalmente. E aí eu pegaria, acho que o gancho aqui da Amanda, que ela escreve. Gratidão pela caminhada evolutiva. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando, Ju. E para dizer que essa caminhada, esse processo, ele começa por mim, ele é interno. E a gente volta na autorresponsabilidade, é eu me autorresponsabilizar e dizer assim: o que eu quero para minha vida? Como eu quero as minhas relações? Como eu quero as minhas relações no meu trabalho? Eu quero ter um monte de conflito, considerando que conflito é salutar, o conflito, e aí no sistêmico, o conflito vem para mostrar para a gente algo que está ali desajustado, desequilibrado, e que eu preciso olhar, ele só vem como um alerta, o conflito não é ruim, ele me mostra o que eu preciso cuidar melhor e que eu não estou cuidando. E aí, para falar um pouquinho, que essa jornada, Ju, você falou mesmo aí, há quantos anos você está nessa caminhada? Gente, para a gente estar aqui falando um pouquinho sobre diálogo e comunicação, tem uma jornada, tem uma caminhada de estudo, de cursos, de treino, de experimentar na prática, de experimentar na minha relação familiar, ver como funciona, e daí tem dias que não funciona, é experimentar com o cliente lá na mediação, o pessoal da mediação que está nos assistindo, tem dias que a técnica não vai funcionar. Mas é um processo interno meu do que eu acredito nisso. Então, se eu acredito nisso, se isso é uma possibilidade para mim, faz sentido para mim, eu continuo fazendo, eu continuo estudando, eu continuo me aprimorando e levando para as outras pessoas. Porque o do outro é o do outro, eu não consigo mudar o outro.
E é como chega isso para ele, ele vai aceitar ou não. Eu acho que para a gente ir mais para os finalmente, que é algo nosso, esse movimento começa por nós. E a gente levar isso para as pessoas e vai pegar essa sacolinha com essas possibilidades quem tiver aberto para isso. É. Você me fez lembrar daquela frase, seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Isso. O exemplo, Porque né? E não só falando, o exemplo também. exato, exato, porque assim, tantas coisas eu desejo que o outro seja, e eu começo por mim, porque o outro pode pensar, nossa, que interessante, o que será que essa pessoa tá fazendo? Que diferente. Acho que eu vou atrás disso um pouquinho, né? Parece que isso aí faz sentido. E aí a gente vai, né, melhorando um pouco o nosso entorno. Eu gosto de pensar na ideia, naquela pedrinha que a gente joga na água, que faz aquelas ondinhas, né? Sistêmico. Ela vai reverberando. Eu falo para Reverbera. você, a gente conversa tantas coisas que são tão próximas por estudiosos, pensado por estudiosos diferentes, mas que se alinham porque estão falando da nossa humanidade, estão falando daquilo que é importante, que nos constitui, que são os nossos valores, são aquilo que nos implica enquanto seres humanos nesse mundo e que nos faz cuidar dos outros seres humanos também. Né? Porque eu gosto, quando a gente olha sistemicamente, ainda que não seja apenas olhando na metodologia, né, da constelação, do direito sistêmico, mas a gente olhar o pensamento sistêmico, Sim, né, sim. que é amplo e vai para todas Amplo as e que vem áreas, antes, e é o que a gente vem muito fundamenta antes. tudo isso, sim. Exatamente, meu próprio olhar para a comunicação vem do pensamento Sim, sistêmico. E sim. quando a gente olha para esse pensamento sistêmico, a gente vê que existe uma mudança muito importante da gente ver que a gente está interdependente uns dos outros. A gente reverbera em cada pessoa. O que eu falo, eu estou construindo mundo, eu estou construindo realidade a partir do que eu falo. Então é muito importante sim eu cuidar do que eu falo, porque quando eu falo, eu estou fazendo coisas para o mundo. E o que eu estou fazendo? Quais são as minhas escolhas? A escolha do que eu falo, a escolha de como eu falo, o que eu quero fazer? Então, se a gente pensar que falar é ação, gente, a gente começa a cuidar muito mais daquilo que a gente coloca para fora da nossa boca, né? Porque a gente tem a responsabilidade de construir espaços e de transformar também, né? Vai chegar um ponto que também, a partir desse autoconhecimento, a gente vai transformando, que nem essas ondinhas da pedra. Então, eu quero só agradecer, já estamos aí nos minutos finais aí, não quero atrapalhar o final. Agradecer, convidar as pessoas, né? Você falou do meu canal, eu tenho Sim. Fala lá o canal para todo mundo marcar subido, aí agora. é um Meta Conversa, é o mesmo nome. Esse perfil do Instagram que eu estou usando, Meta Conversa, foi um perfil que eu criei quando eu criei o canal, para as pessoas acompanharem esse conteúdo. Então, é um convite para vocês de acompanharem. E eu tenho também subido as lives e tal, tenho Sim, colocado no YouTube. Marisa também vai fazer isso, né? Porque sim, já tive pessoas que me escreveram, tá, Marisa? Falando assim, ai, por favor, salvem a live que eu quero ver depois. Então, depois eu vou avisar que vai ficar salva aí com sim. você. E a gente vai seguindo essa jornada. Muito obrigada pela companhia, pela sua parceria, que eu sou muito grata mesmo. E aí, só para falar para quem não conseguiu nos assistir ao vivo, sim, vai estar no canal, depois eu mando para a Ju, vai estar no canal da Ju. Eu vou deixar aqui no Instagram salvo, vai estar no meu canal do YouTube também, que estou começando aí. O Legal. meu canal no YouTube é Marisa que é meu nome, vai estar lá. Tem outras lives, tem aula já que eu dei, já subiu. Tá lá, questão sistêmico, quem quiser mais um pouquinho. Pessoal que tá aí, coloca o coraçãozinho que o Instagram adora. Gratidão cada um que esteve aqui com a gente. E gratidão, Ju, por essa partilha e por estar acreditando e a gente caminhando no propósito da gente, tá bom?
Um Muito beijo grande para obrigada. todos que vai encerrar. Um beijo. Beijo, gente. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Beijo.